Ofertar vitorioso. Vamos a uma derradeira mensagem, pensando nessa vitória tão necessária na vida de cada crente, na vida de cada igreja. Vitória no ofertar. Oramos por tantas vitórias. Que tal orarmos pela vitória no ofertar? Esta igreja precisa desta vitória. Hoje nós vamos ao texto de Provérbios. No meio da Bíblia, praticamente, você encontra Salmos, em seguida o livro de Provérbios. Salmos, depois Provérbios. Provérbios capítulo 13, do verso 9 ao verso 10, é o nosso texto em Provérbios. Depois vamos a outro texto em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, de 1 a 5. Provérbios 3 e Gênesis 4. Nós queremos entrar e atravessar 2023 alinhados nesta vitória, ninguém ficando de fora, ninguém desalinhado. Nós queremos ser todos nós, como igreja, vitoriosos em 2023. É inaceitável repetirmos o que fizemos em 2022, é inaceitável repetir 2022, que o Senhor nos dê a vitória. Temos pensado então sobre ofertar vitorioso. Há 3 domingos atrás falamos sobre viver na providência. Viva na providência. E a questão é: eu vivo na providência ou na autossuficiência? O mundo, o homem, a mulher longe de Deus em Cristo, vive na autossuficiência. Eu faço, eu consigo, eu posso. O que eu consigo é eu que consigo, são minhas forças, minha capacidade, é eu. Sou autossuficiente. O crente não, ele vive na providência. E nós lemos em Deuteronômio 8, quando o povo de Deus está para entrar na terra prometida, eles recebem esta palavra e advertência. Estiveram no Egito, escravos, caminharam pelo deserto por alguns anos, finalmente a promessa vai se cumprir, a terra deles, onde eles vão habitar, permanecer, construir suas vidas. E a palavra diz: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. E ainda Mateus capítulo 6, verso 33, Mateus 6, 33, o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então aí nós temos a Bíblia nos falando da providência. Lembre-se que o Senhor, o seu Deus, é quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas. E Jesus falando: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A questão da providência nos é desafiador, porque nós queremos caminhar na autossuficiência. É eu. Mas a sabedoria da Bíblia diz: não. Você é dependente do Senhor, o Senhor é quem lhe dá a capacidade. Nós vivemos como crentes na providência. Agora, quando estamos na providência, nós somos ofertadores. A providência em nossas vidas nos leva a sermos ofertadores, porque nós sabemos que vem do Senhor. Mas nós vimos ainda 2 domingos atrás sobre recalcular o ofertar. A matemática que Jesus Cristo nos ensina é diferente daquela que comumente praticamos. Lá em Lucas 21, no Evangelho de Lucas 21, Jesus Cristo está com seus discípulos no templo e está observando o momento da oferta que está acontecendo ali. E a narrativa de Lucas diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre.
e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Veja só, uma perspectiva de número, de valor totalmente diferente do que a nossa matemática pensa e nos ensina no dia a dia. Recalcule o seu ofertar. Ofertar é proporcional àquilo que Deus confia às minhas mãos, inclusive às vezes com sacrifício, sim. Mas veja também, e nesse texto fica muito claro que prosperidade pode nos complicar como ofertantes. Pensamos que se eu tiver mais, aí eu vou ser fiel. Não é bem assim, não é bem assim segundo esse texto aqui. Os ricos davam, mas davam menos do que a viúva. E nós vimos ainda domingo passado sobre a generosidade, incorporar a generosidade, ela fazer parte do nosso ser, particularmente a generosidade para com a causa do Senhor no nosso ofertar. E nós vemos aquela experiência do povo no deserto, o povo de Israel, quando estava peregrinando pelos anos do deserto, e eles devem construir um templo móvel chamado tabernáculo, que levariam com eles por onde quer que eles fossem. E então há o esforço para se construir isto. E uma oferta levantada, é pedido uma oferta a todo o povo ali no deserto. Em Êxodo 36, narra que assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. O povo começou a trazer a oferta e chegou uma hora que a ordem foi: não tragam mais, porque já temos o que nós precisamos. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto 2 cartas, temos da Bíblia, e na segunda carta ele tem uma instrução sobre uma oferta que eles deveriam levantar para ajudar os crentes em Jerusalém, onde estava acontecendo uma fome ali, uma falta de alimento. E entre as instruções que ele dá à igreja lá e a nós, no capítulo 9 de 2 Coríntios, está o seguinte: concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Deus ama a quem dá com alegria. Incorporar a generosidade. O crente precisa ser generoso. Essa obra do Espírito Santo no crente, que o torna generoso para a obra de Deus. Isto envolve sermos conscientes, concluam os preparativos, diz o apóstolo Paulo. Fazer com critério, cuidado, pensado, e mais com liberalidade, uma oferta generosa e não com avareza, diz o apóstolo Paulo. Muito bem, vamos aos nossos textos de hoje, Provérbios capítulo 3. Vamos ler do verso 9 ao verso 10 a palavra de Deus, e depois vamos a Gênesis capítulo 4. Então, Provérbios primeiro, capítulo 3, 9 a 10. Vamos ler, vamos ouvir, vamos receber a palavra de Deus com o coração totalmente aberto. Amém? Vamos assim ouvir a palavra. Diz assim a instrução de Provérbios: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Agora vou a Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Gênesis 4 é o primórdio da criação da humanidade. E nós temos aqui a narrativa de Adão e Eva e os seus 2 primeiros filhos. Então esse texto aqui relata um tempo muito antes de Jesus Cristo, antes de Moisés, antes de Israel existir. E qual é a narrativa sobre o primórdio lá, o princípio na criação, na primeira família? Gênesis 4, 1 a 5 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim
agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui está a oferta de Abel. Possivelmente a razão da diferença entre a oferta dele e de Caim está aqui neste ponto. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Antes de lei, ordenança, aqui estava no primórdio, então já o culto acontecendo, incluindo este ofertar das primeiras crias do seu rebanho. E em Provérbios, mais uma vez, recordando, nós lemos: honre o Senhor. De que forma? Com todos os seus recursos, e mais, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Esta é a palavra do Senhor. Quem é contribuinte fiel nesta igreja? Quem é? Eu não sei. Em nossa igreja está mantido de forma confidencial, nem mesmo o pastor conhece, eu faço questão de não saber, não tenho acesso, não quero ter acesso à lista de quem contribui, nem saber com quanto se contribui. Mas eu também penso, eu sei pensar, e eu sei de alguns que são fiéis contribuintes, no nosso grupo de fiéis, eu sei de alguns que lá estão. Nós temos o nosso staff, a nossa equipe administrativa e ministerial, mais ou menos 5 ou 6 pessoas. Eu sei que eles são fiéis, porque nós não iríamos nunca chamar alguém fazer parte da nossa equipe aqui na igreja, que não ama a igreja e o Senhor ao ponto de ser fiel no dízimo. Por isso eu sei que eles são fiéis. E poderia então colocar alguém aqui debaixo do holofote, talvez fique um pouquinho desconfortável, mas deixe-me pegar um entre eles, apontar um. O Acivaldo, por exemplo, é fiel, sim. No dízimo, sim. Ele me falou isso, nunca me falou, mas eu sei que ele é, porque senão ele não estaria na nossa equipe. Agora, como é que o Acivaldo e a sua família conseguem serem fiéis na contribuição? Eu vou contar, tem um segredo aí. Mas nós temos também a equipe pastoral. Eu sei que os pastores são fiéis, nós não iríamos convidar alguém para fazer parte da equipe pastoral se não tivesse esse coração generoso e essa fidelidade. Como é que pode ser pastor se não começa com ele a fidelidade, não é verdade? Então vou pegar um aí para pôr no holofote. Temos aí nossos pastores todos, a equipe. Vou pensar aqui no pastor Fábio. O pastor Fábio é fiel na contribuição, ele e a sua família. Como que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue? Há um segredo. Eu vou contar o segredo. Poderíamos pensar no nosso conselho. Para fazer parte do conselho da igreja, entre muitas coisas, precisa ser fiel no dízimo, na contribuição. Como é que pode ser conselheiro da igreja, liderar a igreja, quando não tem esse coração generoso, essa fidelidade diante do Senhor? Então eu sei que no grupo dos fiéis estão os conselheiros. Temos aí o grupo de 20. Não vou citar todos, vamos colocar aí um e outro no holofote aqui, apenas como exemplo. Paulo Jansos é fiel no dízimo, na contribuição, ele e a sua esposa. Como que eles conseguem fazer isso? Como? Temos o Denner, para citar mais um, no conselho, fiel na contribuição. Como que o Denner, a sua esposa, a sua família conseguem ser fiéis no dízimo, na contribuição? Como? Tem um segredo, esse pessoal tem um segredo. E eu vou contar o segredo agora, você está me ouvindo? O segredo desse pessoal todo.
O segredo é o seguinte: na casa deles, no orçamento deles, todos os meses, sobra o dízimo. Por isso que eles são fiéis. Sobra. Eles terminam o mês e olham para a esposa para o marido. Pois é, sobrou o dízimo. Vamos dar então. Vamos ofertar. Sobrou? A gente não sabe nem o que fazer com isso. É o segredo. Não é o segredo. Não é assim. Não é assim. O segredo chama-se, a palavra bíblica é essa, este é o segredo. Primícias. Primícias. Você me ouviu? Primícias. Se estivesse numa igreja neocarismática, eu ia dizer para você, olha para o seu irmão e diz primícias. Vê se entra isso no coração e na cabeça. Eis o segredo, chama-se primícias. Você ouviu? Você sabe o que é isso? Primícias? Nós lemos sobre primícias aqui. Primícias, os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Abel levou o Senhor o melhor das suas ovelhas e os primeiros. Provérbios diz, honra o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos. Esse povo que é fiel, citei alguns e todo mundo que é, ou é porque entende o segredo das primícias. Quem não entende não é fiel, não consegue ser fiel. Essa é a grande verdade. O grande segredo, primícias. Primícias, nunca se esqueça disto. Estou casado há 39 anos com a minha esposa Patrícia, e logo que casamos ela tinha um pequenino quadro e ela me deu esse quadro. Eu quero mostrar para vocês este quadro agora. Um pequenino quadro que está comigo há 39 anos. Casamos lá nos Estados Unidos, minha esposa é de lá, e 39 anos, eu quero dizer que algumas escrivaninhas passaram pela minha vida. Algumas escrivaninhas. As escrivaninhas mudaram, mas o quadrinho sempre permaneceu na minha escrivaninha. E aí está, se você consegue ler a frase em inglês, que eu sei que todos nós aqui temos inglês suficiente para entender o que está ali. God first. Deus primeiro. Deus primeiro. E às vezes alguém nota esse quadrinho na minha escrivaninha, através dos anos alguém que notou, comentou, e chama atenção, se acha bonito, etc. Mas que tragédia se isso fosse apenas uma mera frase de efeito para ficar enfeitando a escrivaninha. A questão é se é verdade em nossas vidas. Há 1 ano e meio atrás, eu e minha esposa mudamos de casa, depois de 20 anos numa casa, e então foi aquele reviravolta. Sabe como é que é 20 anos numa casa, quantas coisas você ajunta, você nem sabe que existe lá, e nos cantos estão cheios de coisas, você começa a descobrir isto, aquilo, e aquela limpeza, etc. E finalmente, ali nessas limpezas, eu e minha esposa deparamos com um arquivo do início da nossa vida matrimonial, 39 anos atrás. Lá no Texas, nós casamos. Eu era um estudante, trabalhava num período integral, porque eu cursava um mestrado presencial de tempo integral, e a minha esposa também. Éramos 2 estudantes, cheios de sonhos, casando, mas com pouquíssimos recursos. E nessa reviravolta, na minha mudança, encontramos o nosso livro caixa daquela época. E no meio desse livro caixa, uma pequenina anotação com a minha letrona à mão. Naquele tempo não havia PC, não havia computador, nem se imaginava o que era iPad, iPhone, nada disso, não é? Era na caneta mesmo ou na máquina de datilografar. Muito bem, eu tenho aqui, se você não vai conseguir ler, não vai conseguir ver, nós estamos ainda com nossa projeção precária, não temos a nossa projeção definitiva ainda, um novo projetor, e nem temos a questão das luzes aqui. Mas não sei se você consegue ver, você acha que não consegue ler ali, mas aqui tem uma palavrinha em inglês, olha, books, livros, e aí está tudo em dólar aqui, não é? Casalzinho novo nos Estados Unidos, juntando os trapos para sobreviver e começar a vida. Mas, por exemplo, livros já está ali, aqui embaixo, 30 dólares para livros.
Dinheiro reservado para comprar livros. Para quê? Eu tinha um entendimento e queria para o ministério. E então eu precisava fazer minha biblioteca, queria adquirir conhecimentos, ser alguém que se aprofundava, mesmo porque um dia eu ia poder, não é, competir e conseguir um empregão, por exemplo, numa cidade como Bragança, com um salário bem alto. Então eu teria que estar bem preparado. Ou talvez não, é que eu queria dar o melhor para mim, de mim para o reino de Deus. Mas enfim, já estava no orçamento ali livros. Aqui tem uma palavra groceries, aqui groceries é supermercado, ali está. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que aqui em cima está a palavra em inglês para dízimo, tithe, dízimo, lá em cima, e o valor. O que aconteceu sempre, já no primórdio da vida conjugal, dízimo, onde? No fim da lista, não. No meio da lista, não. Na parte de cima da lista, não. Em primeiro lugar, primícias. E aí, então, somos vitoriosos nisso. Porque o segredo era e é primícias. E aí o que aconteceu? Nós fomos empobrecendo e chegamos nesse estado paupérrimo nos nossos dias. O dízimo acabou conosco. Foi o que aconteceu. Ou não, ou não. Primícias, a obra de Deus em nossas vidas. É quando nós tornamos normativo a prioridade. Você precisa fazer da prioridade do Senhor, do dízimo, algo normativo para você, a norma. E quando então as primícias forem a norma da sua vida, é que você vai ser fiel, esta igreja vai ser fiel na contribuição. Aqueles que estão esperando sobrar, vão esperar até a eternidade, e nunca acontecerá. Aqueles que estão achando que quando começarem a ganhar mais, vão ficar aguardando esse momento. E quanto mais se ganha, mais complicado fica ofertar. Então há essa estratégia, a estratégia do ofertar, que é a estratégia das primícias. As primícias, elas me levam, é uma estratégia que me leva a ser vitorioso. Lá em Gênesis capítulo 4, então, a narrativa diz lá que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ele era vitorioso porque ele trazia as primeiras crias. E Provérbios diz: honre o Senhor com os primeiros frutos. Se você for esperar sobrar nos últimos, não sobra. E se sobrar vai ser o pior, o resto. Então, aí diz os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aos 7 anos de idade, num dado dia da minha vida, morando numa cidade pequena no interior, movida por agricultura, região na época do café, eu estava em cima de um caminhão, aos 7 anos, vindo de um sítio, mais ou menos 8, 10 quilômetros da cidade, e eu estava sentado em cima de algumas sacas de café. E naqueles dias isso era permitido, nós não tínhamos as dores de cabeça nos nossos dias. Uma criança de 7 anos viajando em cima da saca de café de um caminhão, atrás, e lá mais uma pessoa comigo, e achava maravilhoso, estava bem contente naquelas sacas. O que era aquilo? Um sitiante, plantador de café, um sítio desse tocado pela família, não uma grande fazenda, mas tocado pela família, pais e filhos. Então tinha ali uma plantação de café que sustentava a família. Ele, ouvindo esse texto da palavra de Deus, procurou o pastor da igreja e disse para o pastor da igreja: eu quero realmente ofertar os primeiros frutos, por isso eu quero ofertar o café em sacas. Se eu colher X, vou dar X então para a igreja. Pastor, você pode buscar. E eu então não perdia a oportunidade de uma grande aventura e para um sítio em cima de um caminhão. E aí então o pastor voltava para a cidade com um caminhãozinho, com algumas sacas de café, o dízimo daquele agricultor. E então o pastor levou para a estação ali de beneficiamento e para vender, e então os recursos ir para a obra do Senhor. Honre o Senhor com os primeiros frutos da sua plantação. Provérbios 3,
Provérbios 3 fala dos primeiros frutos, isto é, o melhor e o primeiro. Primícias, o melhor e o primeiro. Provérbios não é um livro preocupado com o cerimonial da lei, o legalismo. Provérbios é preocupado com sabedoria. Sabedoria de vida. Aquele que é sábio, então, é vitorioso no ofertar, porque ele tem o sábio princípio das primícias, Tempos atrás, uma pessoa compartilhou a experiência, compartilhou a experiência dela e seu cônjuge, e eles vivem de prolabore, prestação de serviço. E aí aquela história, sabe como é que é? Não é como aquele que trabalha por salário, então chega data X, vem a quantia toda de uma vez só, mas o prolabore presta um serviço, entra então o prolabore daquele serviço prestado, passa mais um tempo, um dia outro. E a questão é como disciplinar isso para trazer as primícias. E a pessoa compartilhou comigo que eles estavam sendo derrotados, porque não conseguiam administrar esse fluir, esse fluxo irregular de entradas. Estavam derrotados da oferta, e aí eles combinaram, tinham uma conta extra bancária que era meio desativada, claro, não sei bem como é que era a história, mas eles entenderam, essa conta vai ficar dedicada para o nosso dízimo, toda vez que entrar o prolabore, seja no dia 5, no dia 10, dia 20, dia 29, quando entrar, cada vez que entrar o prolabore, nós vamos colocar já o dízimo nessa conta, essa é a conta do dízimo, e eles passaram a ser vitoriosos. A verdade é que o dízimo é praticamente impossível, a fidelidade na contribuição é praticamente impossível, se ele não for prioritário para nós. Nas primícias, a sabedoria, o segredo das primícias não forem praticadas, agora é um ato de fé. Eu falei do meu começo de vida de casado, e o orçamento lá, claro, em dólares, porque começamos a vida lá, e estamos falando de 39 anos atrás, os valores eram outros, os referenciais eram outros, mas lá estava a minha oferta, meu dízimo, meu e da minha esposa de 140, você talvez não pôde ver ali, 140 dólares. Agora, eu disse que nós não estamos pobres e paupérrimos hoje porque fomos fiéis. Mas quer dizer que não enfrentamos momentos desafiadores? Claro que enfrentamos, muitos. Mas primícias, meu irmão, é um ato de fé. É um ato de confiança. Eu creio na providência de Deus. Por isso, sou livre para praticar as primícias. Eu não vivo na minha autossuficiência. Por isso, então, eu posso ser fiel. E assim é com todos aqueles que são aqui, que poderiam levantar e dar o mesmo testemunho nesta manhã. E diriam a mesma coisa. Então, primícias é algo estratégico para vencermos, para derrotarmos nosso coração temeroso, descrente, mesquinho, avarento, e temos um coração generoso, liberal, um coração fiel. As primícias, esse é o grande segredo que precisa entrar na sua vida, no seu coração. E as primícias, meu irmão, quando entram em nossas vidas, além de ser estratégico, é algo abençoador. Quando nós praticamos primícias, as primícias entram em nossas vidas, o ofertar das primícias, isso nos abençoa. Uma das coisas é que nós já somos forçados, quando fazemos isso, a nos organizar. Você viu aqui, minha primeira listinha aqui de orçamento, gastos, primeiro o dízimo. E quando eu fiz isto, e quando temos feito isso, o que acontece? Necessariamente, uma ordem começa a se suceder em tudo mais. Critérios, sabedoria. Então, quanto para isso, quanto para aquilo, quanto para isso, quanto para aquilo. Estava muito ruim aqui o slide, eu não quis insistir, mas havia ali, por exemplo, uma linhazinha para poupança, o menor que fosse, um casal ganhando tão pouco, sempre a poupança presente. Sem poupança não há prosperidade. Enfim, o dízimo faz isto, me organiza sabiamente e me dá disciplina no ato de usar aquilo que fica na minha mão. Não é só uma questão do que eu dou para o Senhor, mas ao dar para o Senhor, eu também ando no temor da sabedoria do resto que fica na minha mão. Como usar diante de Deus da melhor forma. Primícias são orientadoras,
elas nos colocam, então, na direção correta. A primeira bênção das primícias, quando entra na minha vida, é que eu tenho um orçamento. A primeira bênção. Quantos crentes perdidos nas suas finanças e derrotados porque não têm um orçamento básico? Primeira bênção é um orçamento que começa com as premissas do Senhor, e isto vai me dar uma direção em todos os outros gastos. E aí eu olho o resto no conceito de mordomo. O que eu tenho é confiado por Deus às minhas mãos. Antes de ser meu, é do Senhor. A igreja não vai dizer como é que eu gasto meu dinheiro. Ninguém mais vai dizer. Mas o Senhor é que vai dizer, porque o que eu tenho vem dele, com todo temor haverei de usar o que ele me confia. Sou sábio no gastar e no usar. Primícias, o conselho de primícias, o segredo da primícias é algo que nos abençoa. Quando nós trabalhamos com as primícias, nós fazemos o quê? Colocamos Deus em primeiro lugar. Deus passa a ser central das nossas vidas, a começar da vida financeira. Primeiro Ele no centro, Ele primeiro. E aí então Deus é central e organiza a minha vida financeira, sim, mas quando eu organizo a vida financeira, isso esparrama para a minha vida no lar, por exemplo. Minha vida no lar passa a ser uma vida onde Deus é o centro, e a forma de viver a vida conjugal e o educar dos filhos é sempre com Deus primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro. Primícias coloca Deus no centro da minha vida e também da minha profissão. Eu passo a olhar minha profissão como Deus primeiro. Eu passo a ser responsável na porta profissional que me abriu, que Deus me abriu. Eu passo a ser um ótimo profissional, liberal, empregado, empresarial, seja o que for. Eu exerço minha profissão no temor de Deus, vivendo num mundo caído, onde o ambiente profissional é tão desafiador. Eu vivo na dependência de Deus, buscando sabedoria de como lidar com esse mundo ímpio e fazer o meu melhor com Ele, para Ele, em tudo que eu sou. Mas, acima de tudo, eu vivo com Deus provedor. Veja como as primícias me abençoam. Eu, quando dou o primeiro fruto, ao fazer isto, eu faço porque eu sei que Deus é o meu provedor. Me traz descanso. Diz Provérbios, seus celeiros ficarão plenamente cheios. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. O Senhor há de cuidar, por isso eu posso depender dele, inclusive com as primícias. Primícias abençoam. O segredo da primícia traz bênção para as nossas vidas. E mais, elas são honrosas. As primícias sempre honram. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Veja só, não só com os primeiros frutos, mas honre o Senhor com todos os seus recursos. A forma de possuí-los, a forma de gastá-los e mais, até de fazer algo mais além daquilo que eu oferto. Quantas vezes fazemos isto? Agora mesmo estamos numa campanha além das nossas ofertas regulares para reformar tudo isto aqui. Quando as primícias acontecem na minha vida, primeiro do Senhor, eu acabo descobrindo que eu posso fazer algo mais quando há uma necessidade que bate no meu coração. Eu posso fazer. Eu sei que muitos têm dificuldade. Uma pessoa contou para mim a experiência dela quando criança. O pai passava um valor, creio pelo que ela contou, era uma igreja pequena, e dizia, você na hora do ofertório, você vai dar, o pai dava para ela talvez uma mesada, você vai dar o seu dízimo dessa mesada. Então você pode fazer isso, você pode cultuar também na hora do ofertório. E até aí, tudo bem, a criança entendeu. Isto testemunho de um adulto falando da sua infância para mim. Mas um dia o pai deu a mesada e abordou, agora nesse domingo você precisa crescer um pouco mais, além do seu dízimo, você dá uma ofertinha, algo acima do seu dízimo. Aí o tempo fechou.
o templo fechou e, empurrado, ela deu dízimo e mais uma moedinha. Mas o coração não tinha dado. Havia naquela igreja do gasofilácio, onde ficavam, estou falando aí de uns 30 anos atrás, eu creio, ficava fechado, havia uma pequena abertura em cima, onde se depositava a oferta, e ela havia derrubado a moedinha lá dentro, essa moeda extra, mas não concordou. Quando a igreja deu uma esvaziada, ninguém estava ali, ela olhou, tomou o gasofilácio, virou de ponta cabeça, a moeda caiu, passou a mão na moeda dela e foi embora. Essa é minha, essa é minha. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Nós podemos fazer algo sempre para a obra do Senhor, fielmente, generosamente, e andar nessa graça. A verdade é que quando nós ofertamos, o que o provérbio está dizendo é que nós honramos o Senhor, isto é, nós estamos revelando quem é prioritário na minha vida. As primícias sim, mas as primícias revelam que acima delas Deus é prioritário. E aí então eu honro o Senhor, isto é, eu cultuo a Deus. Quando eu honro a Deus com as primícias, eu estou adorando, cultuando ao Senhor. Duas coisas fundamentais expressam nas primícias. Primeiro, o Senhor proveu gratidão. Não gratidão por aquilo que eu acho que tem que vir para frente. Gratidão porque veio isto. O que veio, eu sou alegre, sou grato sobre o que veio. E mais, eu confio, eu vivo na providência. A minha entrega das primícias é meu ato de fé. O Senhor cuidou, Ele vai cuidar do meu futuro. Eu vivo na providência e não na autossuficiência. O segredo das primícias. Estratégia para ser vitoriosa, que nos abençoa e que também honra o Senhor em nossas vidas. Quem vê o nosso testemunho. Muitos anos atrás, tínhamos um tesoureiro que trabalhava, fazia a função de forma muito séria, a igreja era bem menor, e já há alguns anos ele vinha ocupando esse cargo, muito dedicadamente, fazendo o seu trabalho, e chegou um ano, era a época de fazermos a eleição da nova diretoria, ele me procurou e disse: Gessé, eu acho que eu não vou concorrer para a reeleição de tesouraria mais, não vou concorrer. Eu fiquei surpreso, era um irmão dedicado, fazia com muito zelo, e perguntei a ele algum motivo, alguma razão em particular. Ele me disse: sabe, naqueles dias a nossa igreja é bem pequena, então o tesoureiro e o vice-tesoureiro faziam a contagem dos dízimos que eram entregues, e eles estavam ali, eles que guardavam aquilo em 7 chaves, as pessoas, a oferta, o nome. E ele me disse o seguinte: então, não vou concorrer, não quero concorrer mais à tesouraria, ser tesoureiro novamente no próximo ano. Por quê? Porque eu sei aqueles que são negligentes no ofertar, pastor. Essa tarefa minha como tesoureiro me leva a ver esses nomes e quem oferta, quem não oferta, quanto oferta. E aí eu olho para as pessoas, quando eu chego para cultuar, e aquilo me faz mal. Eu vejo aquele irmão, aquela irmã, aquele outro irmão, aquela outra irmã, e eu sei que ele não é fiel e está acabando com o meu culto. Eu preciso deixar a tesouraria. Honre o Senhor com as primícias, com os primeiros frutos, e aí você organiza o resto. Normatize a prioridade do ofertar. Faça disso uma norma na sua vida, um princípio. Normatize a prioridade do ofertar. Texto de Gênesis, capítulo 28, Jacó, muito antes de Moisés, antes da lei, um dos patriarcas de Israel, ainda Israel sendo formado, ainda numa família bem pequena, apenas uma família. Um dos patriarcas foi Jacó, e Jacó era um homem difícil. Deus precisou trabalhar muito Jacó, o coração dele,
muitos caminhos errados. A narrativa de Gênesis 28 diz o seguinte: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó está em peregrinação, Deus está trabalhando na vida dele e ele dorme nesse lugar ao relento, usa uma pedra como travesseiro, ele tem um encontro com Deus ali naquela noite, então no dia seguinte ele torna aquela pedra num monumento, dizendo: esta é a casa de Deus, Betel, casa de Deus. A narrativa continua. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Meu irmão, minha irmã, aprenda o segredo das primícias, dos primeiros frutos. Normatize a prioridade do Senhor na sua vida. E você vai ser vitoriosa, seguir ser vitoriosa. Confia nele, olha para o Senhor, viva na providência, jogue fora a tolice da autossuficiência, jogue fora o ídolo da autossuficiência, joga fora a carnalidade da autossuficiência e viva na providência do Senhor. Torne normativa a prioridade do dízimo e passe a ser vitorioso no ofertar. Que o Senhor faça isto acontecer em cada vida aqui. Amém e amém. Vamos orar.